É, pessoal, e eles apareceram desesperados mais uma vez. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro foi o mais ridículo. Carlos Bolsonaro apareceu tentando vitimizar o pai nas redes sociais, tentando ajudar o pai e acabou passando uma vergonha, virando meme, piada nas redes sociais, após fazer um desabafo falando sobre a perseguição que o pai dele está sofrendo, com uma postagem que não condiz em nada com esse sofrimento que ele diz que Bolsonaro está sofrendo. Você vai ver aqui a cena ridícula que ele passou e também o Paulo Figueiredo passando uma vergonha gigante, e eu queria começar com isso, pessoal. Para quem não sabe, ontem o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão de passar Daniel Silveira para o regime aberto. Daniel Silveira cumpriu os requisitos para que a pena fosse progredida e a defesa dele apresentou o pedido e o ministro Alexandre de Moraes atendeu. E daí o Paulinho Figueiredo foi para a internet comemorar, como vocês podem ver aí ao fundo, ele fez uma postagem publicando que notícia incrível essa soltura de Daniel Silveira e compartilhando para os seguidores dele a notícia. Só que o melhor veio depois, pessoal. Uma enxurrada de comentários mostrando a hipocrisia do cidadão, o questionando. Ué, mas o Brasil não era uma ditadura? E aquele papinho de perseguição, onde foi parar? O ministro Alexandre de Moraes não é um ditador? Foram vários comentários assim nas redes sociais, enquadrando o foragido da justiça, que vivem, perdoem-me a expressão, bostejando nas redes sociais que o Brasil vive uma ditadura, que o Brasil não respeita o devido processo legal, e agora mostra sua hipocrisia e comemora a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu liberdade provisória ao Daniel Silveira. Enfim, mais uma hipocrisia desses canalhas. Outro que também passou vergonha nas redes sociais e tentou defender o pai foi Carlos Bolsonaro, e passou uma vergonha daquelas. Carlos Bolsonaro fez uma longa postagem em suas redes sociais e utilizou essa foto aqui para dizer que o pai dele está sofrendo. Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Só que em prisão domiciliar, em uma casa de luxo, em uma mansão em Brasília, com uma piscina ao lado dele ali, em uma casa cercada de empregados, comida do bom e do melhor, tudo que o dinheiro pode comprar. E o cara usando isso para se vitimizar. É claro que não ia pegar bem, né, pessoal? Não tinha uma foto melhor não para esse burro escolher? O cara deu conta de acabar com essa narrativa de sofrimento de Jair Bolsonaro. Olha só a postagem que ele fez. São quase 60 dias preso, mais 60 dias de tornozeleira eletrônica. Incomunicável, censurado nas redes sociais e vigiado por agentes do Estado 24 horas por dia. Coitadinho de Bolsonaro. Já se passavam mais de 120 horas que Jair Bolsonaro continua sendo torturado. Ele só pode estar de sacanagem, pessoal. Torturado numa mansão, com piscina, uma casa de luxo com tudo que o dinheiro pode comprar. E o cara me mete uma dessa, ele só pode estar contando uma piada, né, pessoal? Enquanto as cautelares utilizadas para justificar mais covardias contra sua pessoa não têm respaldo legal em seu caso. Tentaram matá-lo com uma facada e ele vem sendo perseguido implacavelmente pelo sistema desde 2019. Será que tem gente que acredita nisso aqui ainda, pessoal? Que Bolsonaro era um cara antissistema, um cara que teve o governo loteado pelo Centrão? O Centrão mandando mais que Jair Bolsonaro no governo dele? É inacreditável, né? E ele continua. Até em um pós-operatório de mais de 12 horas, foi orquestradamente recebido por um oficial de justiça, fazendo sua pressão explodir. Coitadinho. Vou pro final aqui, pessoal, porque ele fica numa choradeira. Vamos só concluir o texto aqui. Hoje, absolutamente todos os que se dizem de direita e não se pronunciam diante da continuidade da prisão, censura e destruição psicológica, física e eleitoral da maior potência política do país estão fatidicamente alinhados com o sistema para aniquilar Jair Bolsonaro e beneficiar sua morte. Ai, que dozinha, né, pessoal? Ele acha que ele ajudou o pai dele com isso. Pelo contrário, foi achincalhado nas redes sociais e está virando piada por essa postagem. E enquanto isso, Jair Bolsonaro segue no bem bom. Pode curtir a piscina, tem os empregados para fazerem tudo que ele precisa, tem muito dinheiro para gastar, tem apoio do partido milionário, tudo muito diferente da maior parte da população brasileira, mais de 90% da população brasileira que não estão em prisão domiciliar. Olha só como o Bolsonaro está sofrendo. Ah, vai caçar o que fazer, cara. Quem também apareceu desesperado foi esse outro cidadão aqui, ó, o Eduardo Bananinha, mais uma vez insistindo que a única solução para o Brasil é uma anistia ampla, geral e restrita. Aquela choradeira de sempre. Vamos ver só um trechinho aqui, a gente não precisa ver tudo não. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada
anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026. Como vocês podem ver aí, ele continua com a mesma choradeira e com o mesmo discursinho de que não aceita uma dosimetria, de que tem que ser uma anistia ampla, geral e restrita, uma anistia milagrosa que beneficie Bolsonaro desde 2019 e toda a família dele. Ou então ele vai permanecer no exílio e o país não será pacificado. Ele não parece entender que essa anistia ampla, geral e restrita já está enterrada há muito tempo. Só que tem uma outra notícia ruim para ele. Esse projeto de dosimetria também não passa. Pode ser até que os bolsonaristas consigam aprovar ele na Câmara dos Deputados, só que no Senado ele não passa, porque a população, assim que for aprovado na Câmara, vai encher as ruas com uma avalanche de pessoas, como fez na última manifestação, e fazer o Senado derrubar esse projeto, porque a maior parte da população é contrária a ele. E aliás, o Portal 247 trouxe uma notícia aqui trazendo detalhes que nem na Câmara há clima para aprovar esse projeto, nem consenso e nem clima. Tá aqui a notícia e vocês podem ver aí ao fundo. A anistia não tem consenso nem clima para avançar na Câmara dos Deputados. Líderes avaliam que o texto de Paulinho da Força deve permanecer engavetado, sem anistia e sem dosimetria. Olha só, a Daniela Lima trouxe a informação de que a resistência vem de diferentes lados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a convocar uma reunião para terça-feira, dia 30, mas ele mesmo reconhece que há pouco espaço para manobras diante da falta de acordo. Ou seja, pessoal, ninguém quer esse projeto de anistia. A única moeda de troca que os bolsonaristas tinham era a PEC da impunidade, a PEC da blindagem que caiu no Senado Federal. Então eles não têm nada para oferecer ao Centrão, perderam o apoio dos líderes e a pressão da população ecoa dentro da Câmara dos Deputados, mostrando que eles não querem essa anistia e que ela não deve ser aprovada. E para finalizar, pessoal, eu trago a grande notícia também que viralizou no Portal 247, mostrando que o presidente Lula deu um golpe forte contra a impunidade e vetou a lei que mudaria a ficha limpa para beneficiar pessoas inelegíveis por terem cometido crimes. E nessa eleição seriam beneficiados Arruda, Antony Garotinho e Eduardo Cunha. A notícia também está aqui no 247. Olha só, o presidente barrou o dispositivo de retroatividade aprovado pelo Congresso. Poderiam encurtar prazos de inegibilidade. A proposta aprovada pelos parlamentares no início de setembro unificava em 8 anos o prazo de inegibilidade para políticos impedidos de concorrer. Pelo texto, dispositivos de retroatividade poderiam alcançar condenações passadas, o que abriria espaço para beneficiar nomes como ex-governadores Antony Garotinho, José Arruda e além do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Segundo a assessoria presidencial, Lula vetou justamente os pontos que tratavam da ampliação da retroatividade e imediata mudança. Ou seja, pessoal, o presidente barrou aí então essa mudança na ficha limpa. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essas notícias. Deixe a sua opinião aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal. Preciso do seu apoio. Ajude o nosso canal a continuar crescendo. Compartilhe o vídeo para nos ajudar. Logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos, pessoal, e até mais. Logo mais a gente se vê aqui no canal. E se aparecer a opção hypar aí no vídeo, aperte para hypar para ajudar o nosso canal. Eu agradeço de coração a quem puder ajudar aí na nossa luta diária. Um abraço a todos e até mais, pessoal.